Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe, tudo bem? Estou falando aqui diretamente do altar da Igreja Pentecostal Caminho das Águas de Campo Grande, situado na rua Itaobim, número 15, no centro de Campo Grande, ao lado do terminal rodoviário. Tudo bem, meu amigo, minha amiga? Eu quero compartilhar com vocês um gabinete que eu tive agora. Vou preservar o nome dessa pessoa, mas eu quero compartilhar contigo a história, a dúvida dessa pessoa e a revolta que essa pessoa está no coração com Deus. A verdade é essa, com Deus. E quem sabe talvez seja também a sua dúvida, ok, pessoal? Ele sentou comigo e falou assim: Pastor Luiz, eu trabalhei no altar para esse Deus 17 anos da minha vida. Chegou assim, perguntou meu nome, disse que meu nome era Pastor Luiz. Então ele falou: trabalhei 17 anos para esse Deus aí na minha vida. Esse Deus aí, assim mesmo, esse Deus aí. Foi a revolta que ele chegou. E eu perguntei o nome dele, puxei a cadeira, sentei com ele, conversei com ele. E deixei ele falar, ele abriu o coração dele. Deixei ele desabafar. E ele falou que ele subiu muitos montes, que ele orou muito, que ele foi para muitas casas de pessoas fazer visita, que ele levou a palavra de Deus, que ele pregou, que ele cantou. Ele falou assim: pastor, eu viajei muito esses 17 anos da minha vida, levando a palavra de Deus, e Deus me usou até para curar muita gente. Ele contou a história dele. Só que a revolta dele foi que o filho dele até hoje não é liberto das drogas, não é liberto. Ele falou: Pastor Luiz, o meu filho não é liberto, o meu filho está nas drogas todos esses anos que eu tenho servido a Deus. Por que Deus, ele sendo todo poderoso, como eu preguei várias vezes no altar, não pode mudar a vida do meu filho, uma vez que eu tenho passado noite orando aos pés dele, que eu tenho feito tudo que tem que fazer na igreja? Hoje, Pastor Luiz, eu não tenho mais prazer de fazer o que o senhor faz aí, de estar aí à disposição das pessoas, porque eu não vi mudança na minha vida. Olha a revolta. Eu estou dizendo para a senhora, para o senhor, talvez não estou conseguindo expressar aqui, mas quando ele conversou comigo, as palavras dele eram firmes, de indignação, palavras de afronta, com coisa: estou desabafando com o senhor, mas não adianta o senhor vir falar que Deus é bom, que eu não aceito não, hein? Porque eu conheço Deus. A verdade é essa. Mas por que ele entrou aqui? Porque tem um motivo. Eu não conheço ele, mas ele entrou. Ele entrou, porque Deus nunca esquece dos seus. Ele serviu a Deus no altar pela motivação errada. A Bíblia diz que amarás o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. Esse, é o primeiro mandamento. E ele não amou o Senhor, seu Deus. Uma coisa é você, às vezes, ter que trabalhar para sustentar a sua família, porque você ama a sua família. A outra coisa é você gostar de trabalhar, é você querer trabalhar, você ter o prazer de estar ali. Tem pessoas que fazem muitas coisas porque elas não têm o prazer de fazer aquilo ali, mas fazem por necessidade. E com Deus não vai funcionar assim. Ele mesmo disse que ele serviu a Deus por 17 anos, que ele foi no altar, que ele fez isso, que ele foi no monte, que ele orou, que ele viajou, que ele pregou, que ele ensinou a palavra de Deus, mas o que ele mais precisava ele não recebeu, que era a libertação do filho. E uma vez que o filho não se libertou, ele se afastou da igreja. Então eu ouvi ele falou por mais ou menos uns 40 minutos, e eu falei muito pouco, falei 20 minutinhos, mas deixei, ele precisava desabafar, ele precisava conversar. E eu estou aqui para isso. Você pode vir me procurar na Igreja Pentecostal Caminho das Águas, situado na rua Itaobim, número 15, no centro de Campo Grande, do lado do terminal rodoviário. Eu vou te ouvir. Assim como eu ouvi esse moço, sem dar uma palavra, eu ouvia ele. Então, meu amigo, minha amiga, por 40 minutos mais ou menos, eu creio que até mais, ele falou, ele desabafou. E quando ele botou tudo para fora, aquela indignação, eu disse para ele assim: meu amigo, foi a pergunta que eu falei: quantos anos Abraão serviu a Deus para receber o teu milagre, a tua bênção? Falei com ele assim: mais ou menos uns 35 a 36 anos. Eu creio que seja por aí, mais ou menos isso. Falei para ele. E depois que Deus deu a bênção a Abraão, aquele filho amado que Abraão tanto queria, Isaac, Deus provou a fé de Abraão, pedindo que Abraão o sacrificasse, o menino. E Abraão sacrificou. Falei para ele: você está vendo?
O Senhor estava perto da sua bênção, quem sabe. Mas a intenção do seu coração nunca foi a mesma intenção que Abraão, o pai da fé, tinha. Abraão queria muito ter um filho. Era o sonho de Abraão ter um filho, gerado da sua esposa Sarai, ou Sara. Mas ele amava a Deus acima de todas as coisas. E isso imputou para a justiça de Deus ser vista na vida dele. Falei para esse rapaz, para esse senhor. O que nós temos que aprender, meu amigo, não é fazer a obra de Deus. Nós temos que aprender a fazer a vontade de Deus. E eu quero dizer para a senhora aí, para o senhor hoje, que talvez está com essa mesma revolta, esse senhor que falou por 40 minutos, e ele falou o tempo todo denegrindo a Deus, porque ele estava revoltado com Deus. A verdade é essa. Ele não falou nem de placa de igreja que ele serviu, ele não falou nem de pastor, ele falou de Deus o tempo todo. Deus, 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 Deus. Porque tem gente que fala do pastor, que fala da igreja, que fala de tudo. Não, ele falou de Deus. O problema dele, meu senhor, minha senhora, era Deus. Mas os 20 minutos que Deus permitiu que eu conversasse com ele, eu mostrei para ele que ele nunca conheceu Deus. Quantas pessoas fazem a obra de Deus e não conhecem a Deus? Quantas pessoas fazem a obra de Deus, mas não faz a vontade do Senhor nosso Deus? Você acha que foi fácil, meu amigo, minha amiga, para Abraão largar tudo que ele largou, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, ser contrariado, que Abraão foi contrariado algumas vezes, muitas vezes, a ponto de Deus aparecer para ele até animar ele que estava desanimado? Uma das maiores contrariações que Deus fez com Abraão foi pedir para Abraão sacrificar o filho dele no monte. Mas Abraão foi, porque Abraão amava muito mais a Deus do que as suas vontades. Abraão amava muito mais a Deus do que os seus próprios filhos, sua própria família, e por isso Abraão teve tudo com Deus. Que nós precisamos entender que quando nós escolhemos viver a fé, nós não escolhemos viver as nossas vontades, nós temos que morrer para a nossa vontade, nós temos que morrer para o nosso eu. Aquele que quer seguir Jesus tem que negar a si mesmo, tem que negar as nossas próprias vontades e fazer a vontade de Deus. Se a senhora que está me ouvindo agora, o senhor que está me ouvindo agora não amadurecer, vai acontecer com a senhora o que aconteceu com esse senhor, se não estiver acontecendo. Mas você precisa entender, você precisa ser forte. E os planos de Deus são os melhores para a gente. Deus não deixou o seu Filho amado morrer na cruz por nós para que possamos perecer na mão do inimigo das nossas vontades. Se nós seguirmos a vontade do Senhor nosso Deus, caminharmos segundo a sua vontade, as bênçãos nos alcançarão. Está escrito, as bênçãos decorrentes da obediência. Mas o Senhor nosso Deus, Ele conhece a intenção do coração de cada um. Não adianta nós fazermos algo porque nós precisamos de algo. Está escrito para você não dar oferta, não com tristeza, não por necessidade, mas sim por amor. Às vezes você sacrifica por tristeza ou sacrifica por necessidade. Não, sacrifica no altar por amor a Deus. Então terá recompensa, porque a Bíblia diz que Deus pode superabundar aquele que faz por amor. Eu quero dizer para a senhora agora, para o senhor que está me ouvindo, muda os seus pensamentos, muda a sua mente. Aqui ó, eu estou do altar da igreja pentecostal Caminho das Águas. Eu sou o pastor Luiz. Estou todos os dias nessa igreja, todos os momentos aqui, para poder tirar suas dúvidas, te ajudar e te mostrar que não é com sentimentalismo que nós vamos vencer o mal, mas com a palavra de Deus, que ela é forte e verdadeira. Uma certa vez, Elias profetizou sobre Israel uma seca que trouxe fome para Israel. A Bíblia diz que Deus ouviu ali o que Elias tinha feito e disse para Elias ir para certo lugar e deu ordem para que os corvos o alimentassem por um certo tempo. E a Bíblia diz que os corvos traziam alimentos pela manhã e pela noite para ele. Mas uma bela vez, até aquele riacho onde ele estava, onde os corvos traziam alimentos, secou. E Deus chamou Elias e disse: Elias, separei uma viúva para que te alimente, para que te dê algo. Ele disse: separei, ordenei. Só que quando Elias chegou até a viúva, Elias viu aquela situação daquela mulher muito difícil. Elias viu a situação dela deplorável. Ela não tinha comida nem para ela, nem para o filho dela. Mas a palavra de Deus é clara. Deus disse: eu separei, eu ordenei, eu já ordenei. Se Deus falou que já fez, meu amigo, então creia. Porque a palavra dele não é emoção, a palavra dele é certeza, é convicção. A palavra dele é razão. Então Elias disse: faça para mim primeiro. E a mulher obedeceu. E assim eles viveram e comeram.
Porque quando Deus te entrega algo na mão, não importa o que os seus olhos estão vendo, fica tranquilo, vai até o final, porque a recompensa vem. Esse senhor só não tinha visto ainda o filho dele nas mãos dele, porque esses 17 anos, a motivação dele não foi servir a Deus, a motivação dele foi servir, foi tirar os filhos das drogas, porque eu compreendo a dor de um pai, eu compreendo a dor de uma família, ver um filho viciado, um filho nas drogas, um filho sofrendo, eu compreendo. Mas nós temos que aprender a amar o Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas. E eu posso te ajudar, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu preciso que vocês nos procurem, preciso que vocês estejam conosco, preciso que vocês busquem esta fé diante do altar da Igreja Caminho das Águas, para que possamos juntos, meu amigo, minha amiga, a vencer essa batalha e não deixar o inimigo matar a fé. Porque como que esse homem agora vai voltar para a fé? Não é impossível, mas ele está frustrado, ele está triste, desanimado, mas eu vou ajudar ele, porque Deus me deu essa tarefa. Então, em nome do Senhor Jesus, fique firme, em nome do Senhor Jesus, permaneça firme, porque não há ninguém como Deus que possa salvar. O filho dele vai ser liberto, mas primeiro ele tem que se libertar. Ele não está liberto. Como é que alguém que não é liberto vai libertar alguém? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e daremos a ele domínio. Sabe o que é imagem? Imagem é reflexo, semelhança são as características. Vou te mostrar isso aqui na prática rapidinho. As pessoas acham que eu tenho a sobrancelha do meu pai, os olhos do meu pai, o nariz do meu pai, então vou ter a imagem do meu pai, uma vez que eu tenho todas as características dele. Então, se tratando de Deus, o que Deus é? Vamos lá. Quais são os frutos do Espírito? Amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não é isso? Coisas igual a essas. Então, se você tem amor, domínio, fidelidade, lealdade, paz, alegria, você tem as características de Deus. E você tendo as características de Deus, automaticamente você vai ter a imagem de Deus. E você tendo as características de Deus, vai ter aqui a semelhança de Deus, a imagem de Deus, vai ter o domínio. O que é domínio? Domínio é aquele que tem um controle, domínio é aquele que tem autoridade, domínio é aquele que tem o poder. Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e daremos a ele o domínio. Você vai dominar a sua vida, vai dominar a sua fé, vai dominar seus pensamentos, vai dominar o mundo espiritual. Deus ele poderia sim destruir o inferno, Deus poderia sim agora destruir os demônios, Deus poderia destruir tudo quanto tem perturbado a raça humana. Mas aí, meu amigo, minha amiga, preste bem atenção, você não teria o direito de escolhas. Você seria apenas obrigado a servir apenas a um Deus, porque você não conhece o lado mal. Deus disse, vê que te proponho hoje o bem, o mal, a vida e a morte. Mas ele fala, escolhe a vida para que viva tu e toda a sua família. Deus colocou a árvore com o fruto que não deveria ser comido no jardim do Éden e deu uma ordem, não comer desse fruto, porque ele quis dar uma escolha para a raça humana. Ele não quer que a raça humana sirva a ele porque ele tem todo o poder, porque ele é onipotente, porque ele tem esse controle. Não, ele quer que você faça a escolha de servir a ele, que você sirva a ele, que você ama ele, que você deseja isso, não porque você tem necessidade de servi-lo, não porque você tem medo de ir para o inferno, não é isso. Tem gente que não tem medo de ir para o inferno e não serve a Deus. Tem gente que não tem medo de ir para o inferno e não serve a Deus. Tem gente que nega esse Deus na cara dura. Tem gente que diz tudo isso. Então são escolhas e está tudo bem. Deus nos deu esse direito e nós temos que respeitar. Mas uma vez que você busca esse Deus, então busca Ele pela motivação certa, busca Ele pelo motivo certo, então o mal não terá domínio sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre nada daquilo que te pertence, porque você é a própria bênção. Eu lembro que uma vez quando Isaac ia para o Egito, Deus apareceu para Isaac e disse, Isaac, permanece na terra onde está, porque o seu pai me serviu, eu fiz uma aliança com ele, e então eu vou cumprir essa aliança. É assim que Deus faz. Deus cuidou de Isaac. A Bíblia não diz que Isaac orou a Deus, a Bíblia não diz que Isaac pediu a Deus, não. Abraão tinha uma aliança com Deus, e Deus diz que protegeria toda a sua descendência, que honraria toda a sua descendência, porque Abraão foi quem foi diante de Deus. Está escrito lá em Gênesis, se eu não me engano, 26, lê lá. A Bíblia diz que Isaac estava preparando para ir junto com Abimeleque para o Egito, e Deus apareceu e falou, fica aí, porque Abraão me honrou, eu vou te honrar também, porque eu tenho uma promessa com ele. Eu tenho uma promessa com ele. A minha palavra tem que ser honrada. E assim Deus continua honrando a gente hoje, meu amigo, minha amiga.
Então não desista, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela tua vida, quero orar por você que está com esse pensamento de desistência, esse pensamento de fraqueza. Isso vai acabar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dessa pessoa, a vida dessa pessoa que está desanimada, frustrada, que está servindo a Deus no altar pela motivação errada, que ela está vindo, meu Pai, por necessidade, não por amor. A palavra de Deus diz para que ninguém venha, meu Pai, contribuir no altar, seja financeiramente, seja com a sua vida, seja com tudo, não com tristeza e não por necessidade, mas sim por amor, porque o Senhor é todo poderoso e pode fazer superabundar tudo e todos. Então que essa pessoa venha agora abrir a sua mente, o seu coração, e o Senhor venha trazer paz para cada vida agora, meu Deus. Abençoa esse programa Resgatando Almas, que ele possa crescer cada vez mais nesse canal, e muita gente ser abençoada em nome de Jesus, para a glória do todo-poderoso Deus. E quem crê, diga graças a Deus, e assim seja. Aquele abraço, meu amigo e minha amiga, que Deus te abençoe, e até o próximo programa.